Durante muito tempo, eu acreditei em algo que talvez você também acredite. Que se você trabalhar duro o suficiente, encontrar a oportunidade certa e continuar avançando por tempo suficiente, o sucesso financeiro em algum momento vai aparecer. É isso que a maioria das pessoas aprende. Trabalhe duro, seja disciplinado e, eventualmente, as coisas vão dar certo. Mas existe um problema nessa lógica e ela não corresponde à realidade. Bom dia, eu sou Paula Jardim e essa é a Pílula de Sucesso da semana. Porque sucesso não é o que você faz uma vez, é o estado interno com que você começa todos os dias. Se esforço fosse o principal fator para gerar riqueza, existiriam muito menos pessoas financeiramente frustradas e quebradas no mundo. Porque o que não falta é gente trabalhando duro, gente disciplinada, gente comprometida, gente fazendo tudo certo. E ainda assim não chega onde gostaria. Ao mesmo tempo, existem pessoas construindo grandes resultados financeiros aparentemente com muito menos esforço. E quando você observa isso com atenção, começa a perceber algo importante. O dinheiro não responde principalmente ao esforço. O dinheiro responde à identidade. Sua renda não é definida apenas pelo que você faz. Ela é definida principalmente por quem você acredita ser. A sua renda reflete aquilo com que você se sente confortável, os padrões que você sustenta e os comportamentos que surgem naturalmente da sua autoimagem. Enquanto alguém não entende isso, passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, em vez de desenvolver a identidade que o atrai. Durante anos, eu observei o mesmo padrão acontecendo com muitas pessoas. Elas buscavam a próxima estratégia, a próxima oportunidade, o próximo modelo de negócio. Algumas dessas estratégias funcionavam por um tempo, a renda aumentava, a confiança crescia e depois tudo voltava ao mesmo nível de antes, como se estivesse um limite invisível. À primeira vista, isso parece azar ou um timing ruim. Mas quando você olha mais de perto, percebe algo muito mais profundo acontecendo. As pessoas não sustentam ganhos acima do nível com o qual estão internamente confortáveis. A identidade delas as puxa de volta, imediatamente, sempre. E aqui está um ponto importante. Não é uma decisão consciente. Ninguém acorda e pensa: eu vou perder dinheiro para voltar ao meu antigo padrão. Mas o comportamento muda, as decisões mudam, a energia muda, o nível de exigência muda. E pouco a pouco a pessoa volta exatamente para o nível que ela acredita que é o normal para ela, porque é muito mais confortável. Porque no fundo, riqueza não é apenas sobre o quanto você ganha, é sobre quanto você se permite sustentar. E eu observei algo interessante sobre isso, inclusive em um workshop que eu ministrei recentemente. Quando uma pessoa atinge um resultado acima do que ela está acostumada, um pico de vendas, um pico de faturamento, dois padrões costumam acontecer. E esses padrões, eles fazem parte de um processo de autossabotagem muito sofisticado que a gente nem percebe. O primeiro é o alívio. É como se a salvação tivesse chegado. A pessoa tem um boom de resultado e aí ela simplesmente descomprime. Ela relaxa, ela baixa o nível de atenção e pouco a pouco começa a se desorganizar. E daí, quando ela percebe, já está voltando aos padrões antigos. O segundo padrão é o oposto disso, é a pressão. A pessoa atinge o resultado que nunca teve e, em vez de sustentar, começa a pensar: e agora? Eu não vou conseguir fazer isso de novo. Isso deve ter sido sorte. Isso não é natural para mim. E tanto o alívio quanto a pressão levam ao mesmo lugar,
a desorganização interna e a perda de consistência. E, consequentemente, o retorno ao padrão anterior. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja sobre estratégia, mas sobre consciência. Qual é o seu gatilho quando você cresce? Você relaxa ou você se pressiona? Porque enquanto esse padrão não for visto, ele vai continuar operando em silêncio. Anos atrás, eu tive uma conversa que mudou completamente a forma como eu enxergava o dinheiro. Eu fui jantar com uma das pessoas mais bem-sucedidas que eu conhecia naquela época. E fiz uma pergunta muito comum: qual é o segredo para ganhar dinheiro? Eu esperava ouvir sobre estratégia, sobre negócios, sobre oportunidades. Mas ele disse algo que me incomodou profundamente. Ele disse que, se eu quisesse ganhar mais dinheiro, eu precisava me tornar confortável com a ideia de ter muito dinheiro. E naquele momento, eu achei que já era. Eu falava sobre dinheiro, eu estudava sobre dinheiro, eu queria crescer. Mas então ele me fez uma pergunta simples: quanto você está ganhando hoje? E quando eu respondi, ele me disse com calma: então você ainda não está confortável. E eu confesso que eu não gostei da resposta, mas depois eu entendi algo importante. Os resultados dizem a verdade. Se a minha identidade já estivesse alinhada com a riqueza, ela já estaria presente na minha vida. A diferença entre o que eu queria e o que eu vivia não tinha a ver com oportunidade, tinha a ver com o que eu havia me tornado. Quando querem aumentar a renda, as pessoas olham para fora. Elas buscam novas estratégias, novas informações, novas oportunidades, e isso pode sim e vai ajudar, mas raramente é a raiz do problema. O período mais frustrante da minha vida foi quando eu corria atrás do dinheiro diretamente. Tudo parecia uma luta. Quanto mais eu me apegava ao resultado, mais pressão eu sentia e menos resultado eu tinha. E essa pressão criava exatamente o estado mental que afastava a riqueza de mim. O dinheiro não responde ao desespero. Ele responde a valor, à liderança e à confiança. Quando eu mudei o foco de correr atrás do dinheiro para evoluir como pessoa, algo interessante aconteceu e eu comecei a enxergar oportunidades que antes eu não via. Existe um princípio que explica isso de forma muito clara, e é a lei da compensação. Ela diz que você é remunerado em proporção direta a três fatores: a necessidade do que você faz no mercado, a sua capacidade de entregar esse valor e o quão difícil é de substituir você. Muitas pessoas focam apenas na demanda, mas isso sozinho não sustenta crescimento. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez seja o momento de parar de correr atrás do dinheiro e começar a prestar atenção em quem você tem sido todos os dias. Porque no final, a sua renda não cresce além da sua identidade, da identidade que você sustenta. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio do Bom Dia Sucesso aqui no canal. E se você sente que chegou o momento de não só entender isso, mas começar a aplicar de forma consistente na sua vida, eu deixei na descrição algumas formas de se aprofundar nesse processo comigo. Tenha um bom dia e um bom sucesso. Bom dia, sucesso com Paula Jardim, a voz que sustenta a prosperidade.